A história começa com o protagonista em apuros e falando: "Meu nome é Liu Mang e sou um novelista. Mas, agora estou encarando um problema, eu morri." Aí vemos ele ajoelhado e dois soldados do seu lado. Porém, um velho bate na sua mesa e se levanta perguntando se o Liu Mang sabe que cometeu um crime hediondo. "Me esqueci de dizer que esse é o Yan Luang, o rei do inferno." O Mang fica sem entender aí e fala que estava juntando ideias para sua novel. "Ai, pedir um pouco de pimenta online. Eu nunca roubei, assaltei ou matei alguém, então o que você quer dizer com cometeu um crime hediondo?" O rei nada contente pergunta se o Liu Mang não acabou de escrever uma novel recentemente. Com isso o prota entra em choque, mas continua sem entender e pergunta: "Como isso está relacionado com o crime hediondo que você acabou de dizer?" Aí ele se lembra: "A novel que acabei recentemente, Yekion, o protagonista começou a trapacear e com isso virou o jogo. Mas, por causa da difícil jornada que o protagonista estava passando, eu recebi incontáveis tipos de ameaças dos leitores. Então em vez eu fiz o protagonista com muito protagonismo. Isso fez ele ser invencível e o antagonista foi derrotado rapidamente. E justo quando o protagonista ia fazer aquilo com a heroína. Mas eu me precipitei e acabei destruindo o mundo da novel." Mas vemos o rei cerrando os dentes de raiva, porém em seguida ele começa a chorar enquanto fala: "Eu estava acompanhando a novel por um ano inteiro, e pensei que eles finalmente se amariam. Mas em vez disso você me deu esse tipo de final suicida. Com isso meu coração despedaçou em 1 milhão de pedaços." Uau! Você está lendo minha novel? Porém, com isso o rei volta, fica furioso, mandando o Mang cala a boca e começa a dizer: "Está bem se a novel ficar chata, mas que final lixo é esse? Você na verdade pode viver até os 90 anos, mas agora você me deixou puto e vou ter minha vingança." O Liu Mang começa a bater sua cabeça no chão enquanto pede desculpas, aí fala que ainda é solteiro, então não quer morrer tão jovem. Mas o rei e seus servos ficam fazendo caras assustadoras e ele diz: "Certo, eu vou te dar uma esposa e te mandar de volta para a novel para salvar o mundo. Mas se você não conseguir mudar o final da novel, eu vou ter certeza de te manter virgem para a eternidade, e você não vai conseguir sequer tocar a mão de uma garota." O Liu Mang vai sendo carregado pelos soldados, mas dá a doida nele que ele começa a insultar o rei, dizendo que nunca viu alguém igual a ele. Aí diz seu pedaço de merda sem vergonha. No rio Sanzu, vemos ele se humilhando falando: "Irmão vaca, irmão cavalo, por favor me deixem ir, eu sou tão jovem e eu quero aproveitar o resto da minha vida." Aí é osso, o prota chama o boi de vaca, ele sabe muito, hein? Mas em seguida a vaca chuta ele pro rio. Ele caiu gritando. A vaca fala: "Eita merda, nós esquecemos o Menpotang." Na cidade Nalan, vemos várias pessoas ao redor de uma pessoa no chão. Alguém pergunta: "Ei, quem é essa pessoa deitada no chão?" A pessoa deitada no chão começa a abrir o olho, aí vai se levantando, só que em seguida uma garota e um cara ficam cochichando. O cara fala: "É de manhã e esse cara está deitado no chão, ele vai causar um tumulto de novo?" A garota diz: "Esse não é o famoso Sugar Baby da família Yanan Lu, Li Yu Gogo? Se sua esposa não fosse a governadora do castelo, ele já estaria morto." Já falando aqui, vamos chamar ele de Prota ou de Mang, porque é mais fácil do que chamar de Li Yu Gogo, então vamos continuar. Ele pega uma placa de ouro com seu nome e diz: "Parece que reencarnei na minha própria novel. Eu não só insultei o interesse romântico do protagonista, fui morto por ele e ainda tive minha genital removida." Ele puxa a sua roupa e diz: "Graças a Deus, eu ainda tenho comigo." Porém, ele começa a bater sua cabeça no pilar enquanto se pergunta o porquê renasceu no corpo do vilão. O mundo vai acabar de qualquer jeito e ninguém vai ficar vivo. Mas como fui eu que bolei a história, os tesouros e encontros casuais, eu sei de tudo o que está acontecendo. Porque eu sou o criador desse mundo. Porém, em seguida cai uma caixa na sua cabeça, ele olha pro lado e pro outro, e fica perguntando o que fez isso. Ele vê que é uma caixa delivery, e olha que tem seu nome. Ele abre a caixa e fala: "Essa não é a pimenta que eu pedi online?" Ó, tem uma carta. Ele começa a ler a carta do rei que está falando: "Vou te dar uma outra chance, vou te conceder um presente, Alimama." Ao ver isso, Prota se pergunta: "O que é isso, Alimama?" Mas ao falar isso, ele se vê dentro de um espaço do sistema falando: "Plataforma de compras online Alimama ativada."
Você pode pegar o que quiser e nós vamos entregar para você instantaneamente. Ele fica contente e diz, essa é a lenda urbana que eles estão falando sobre dedos de ouro? Aí continua a dizer, o protagonista usou uma plataforma online de envios para fazer tudo o que quiser, alcançando o ápice da sua vida. A única diferença é que ele usou o sistema Alibaba, que só pode desenhar algo aleatoriamente enquanto que com o sistema Alimama, eu posso comprar o que eu quiser. Esse mundo vai acabar em 10 anos, então vai ser difícil mudar o nosso destino. Felizmente eu tenho esse sistema comigo e com minha inteligência, eu não acho que isso vai ser um problema. Ele olha se tem pontos do sistema e diz, esse Yanlu Wang é tão pão-duro, ele poderia pelo menos ter me dado algum dinheiro. Ele escuta um cavalo e fala, espera um minuto, eu tenho um mau pressentimento, tem alguém atrás de mim. A garota olha para ele dizendo, meu querido marido, você está tentando escapar de novo? Como todo virgem ele fica pensando, então essa é a minha esposa, Nalan Men. Ela é tão legal e bonita. Mas em seguida Nalan dá uma chicotada no pé dele, e manda ele subir no cavalo. Ele fica sem jeito e fala que não está tentando fugir. A hora dela muda e fala para ele montar no cavalo, novamente. Vemos eles andando no cavalo ele fala, Nalan Men é filha de Chanseng, um general da província do céu. Apesar de ela ter apenas 19 anos, mas qualquer um poderia dizer que o seu poder marcial é do nível dos elite. Enquanto isso seu marido, Liu Gogo, é um famoso Sugar Baby. Eu sou um guerreiro marcial que parou de fazer progresso anos atrás. Ele cora e pensa, espera, o que é esse cheiro de aroma de flores? Está vindo dela, essa é a primeira vez que fico tão perto de uma garota. Aí ele tenta colocar a sua mão na cintura dela, ela percebe e fala, eu vou cortar seus dedos um por um se você ousar encostar um dedo em mim. Eles chegam no palácio, eles caminham pelo palácio, o prota fica meio perdido, aí ela manda ele seguir ela para o santuário. Ela acender um incenso e fica de joelho, mas em seguida ela manda se ajoelhar, ele cai de joelho sem entender aí e pensa, por que meu corpo se moveu sozinho? A Nalan começa dizendo, prezados sogros, por favor me perdoem por minha própria incompetência, eu não fui capaz de tomar conta do meu próprio marido. O Mang pensa, esse é o memorial dos meus pais. Apesar de Liu Gogo ser uma falha, seu pai é o famoso, Deus da Guerra do Céu, ele também é irmão de sangue do pai da Lan Men, São Wang Yi, eles são apelidos de Dupla Suprema. E é por essa razão que Liu Gogo se casou com Lan Men. Devido à sua incompetência, eles nunca chegaram a morar juntos. É por isso que ele sempre flertar com outras garotas, mas sempre Nalan vai lá para endireitar ele. A única razão pela qual ela não deixou ele, é por causa do respeito que tem por seus sogros. Depois de meio ano, o protagonista vai matar todos daqui, levando a queda da cidade Nalan. Quando ele percebeu sua própria incompetência, era tarde demais. Mas se desenvolvemos nossa cidade agora, seremos capazes de aguentar, eu deveria tentar usar o sistema para bola uma solução. Mas será que as moedas dessa cidade podem ser usadas no sistema? Eu vou tentar. A Nalan vira perguntando por que ele fugiu, e se foi para flertar com as garotas, ou para apostar. Ele fala, se é esse o caso, acho que somos capazes de salvar a cidade, se você me desse 100 peças de prata. Ela vira nada contente e pergunta, se ele vai ir apostar de novo. Ele fala que não é nada disso, em vez disso vai começar um negócio. A cidade Nalan está localizada perto da fronteira com o céu, mas é o único caminho para a capital, então é onde todos os comerciantes se reúnem. E se nós fazermos uso desses viajantes, a vida dos cidadãos será facilitada. Ao escutar isso ela fica pensando que é a primeira vez que vê ele tão sério, aí se questiona se ele ainda é a mesma pessoa. E ele finalmente percebeu a situação que estamos e começou a mudar? Ele exclama e pensa que não deveria ter falado tanto, porque agora ela vai perceber que tem algo de errado, e se ela souber que eu possuí o seu marido, eu vou estar morto logo. Aí ele fala, eu percebi que os cidadãos do sul da cidade estão sofrendo de fome e pobreza. Então só não quero que eles morram, isso vai nos trazer má sorte. Ela volta a pensar, eu pensei que ele tinha mudado, mas ele é o mesmo egoísta que sempre conheci, mas pelo menos fez algum progresso. Ela joga a bolsinha de moedas para ele e diz que a cidade Nalan está atualmente passando por uma grave seca e todo o dinheiro está sendo usado para ajudar as vítimas.
Então eu posso te dar apenas 50 peças de prata. Ele joga a bolsa de moeda para cima e diz que 50 é o suficiente. Aí pensa, que só quer saber se vai funcionar no sistema, Alimama. Meu Deus, que nome de sistema mais sem sentido, hein? O autor usou todo o seu neurônio para pensar nesse nome. Ele vai saindo assobiando enquanto as servas se aproximam da Nalan e pergunta se ela vai botar fé nele. A outra diz que acha que o Mang está mentindo. Mas a Nalan fica calma e fala que está confiando nele, porque acha que ele realmente mudou. Ao sair do palácio, Prota vai para o mercado de rua, mas de mercado eu não tô vendo nada. Ele pega a bolsa de moeda e chama o sistema, então o sistema ativa dizendo que ele está com 50 de saldo. O Prota fica dando gargalhada ao ver que deu certo, porém, vemos alguém se aproximando dele e pega ele por trás e fica lhe tocando. O Prota faz uma cara bizonha e se afasta rapidamente falando, "Ah porra, por que você me tocou? Está tentando me molestar ou roubar o meu dinheiro?" Mas em seguida vemos um gordinho esfregando suas mãos e dizendo que isso é um mal-entendido. Aí ele fala que notou o cheiro de pimenta da região ocidental e então só queria checar. O protagonista começa a tirar a pimenta da sua roupa enquanto pensa, parece que ele está interessado nessa pimenta. Ele começa a balançar a pimenta e fala, mas é claro que é, eu me esforcei muito para trazer ela. O gordinho sente o aroma da pimenta e fala que esse é verdadeiro cheiro. Aí em seguida ele pergunta se o Prota vende ela. Aí fala que dará 50 peças de prata. O Prota fica impressionado e pergunta se ia dar 50 peças de prata mesmo. O gordinho fica se perguntando se não foi o suficiente. Então em seguida ele oferece 100 não 150 não 200 peças de prata e fala que não pode dar mais do que isso. Já o Prota fica pensando que esse cara é um estúpido. Mas eles fecham negócio. Então o gordinho pergunta o nome do Prota. Ele se apresenta, só que o gordinho pergunta como o Prota conseguiu a pimenta. O Prota fala que se contasse, ele não irá mais conseguir vender para o gordinho. Com isso o gordinho se apresenta dizendo que se chama Shida-shen. Aí fala, irmão, você poderia me vender todo o seu estoque de agora em diante? O Prota diz, isso depende da sua sinceridade. O gordinho fica contente e pede para o Prota lhe seguir. Eles chegam em uma venda e o gordinho fala, essa é a minha barraca. E como presente, você pode pegar o que quiser. O que tem nessa garrafa? É uma espécie desconhecida de flor. Você pode pegar se quiser. Porque você pode plantar ou dar para sua namorada. Ele pega a garrafa e se despede do gordinho. Na outra cena ele está olhando no sistema. O sistema diz que é uma flor lunar espiritual, e é útil para cultivar a arte de cura. Ele fica feliz por encontrar algo útil, só que ele vê algo e se pergunta, o que é isso de protagonismo do vilão? O sistema fala, protagonismo do protagonista Ekion, 98%. Protagonismo do vilão Liu Guogo, 2%. Ao roubar a oportunidade de alguém vai te dar uma certa porcentagem de protagonismo. Se o protagonismo do vilão chegar a 0%, o fim virá mais rápido que o esperado. Ele fica se perguntando o que é esse tal protagonismo, só que alguém chama sua atenção, e vemos alguém segurando uma espada enquanto fala, essa espada é herança da sua família, ela é afiada que pode cortar qualquer coisa, então eles podem ter ela por apenas 80 peças de prata. No meio da multidão vemos dois caras e o esquisito da esquerda fala, 80 peças de prata por essa espada? Que tal 8 peças de prata? O careca debocha dele e oferece 10 peças de prata. Mas o caolho ajeita a espada e diz que não pode vender por menos do que 80 peças de prata. Ele fala que se não fosse por sua esposa doente, ele nem estaria vendendo a espada. O careca se aproxima perguntando por que o caolho mudou de ideia, e pergunta se estava provocando eles. Já o esquisito manda ele deixar a espada com eles. Mas o Prota manda eles parar, aí caminha entre as pessoas, e pergunta ao caolho, já que é herança de família, o porquê ele está vendendo. O Prota chega perto deles, e o cara esquisito fala para o caolho que ele se salvou por causa do irmão Gogo, mas o Prota só manda eles vazar. Em seguida ele joga uma bolsinha de moedas pro caolho e diz que entende a situação dele, aí fala pro caolho continuar com a espada, e continua dizendo que na bolsa tem 100 peças de prata. O caolho e os dois trapaceiros ficam sem acreditar, com isso o caolho se ajoelha agradecendo e dizendo que irá dar seu melhor para pagar ao Prota algum dia. O Prota lhe conforta dizendo que não foi nada demais. Ao ver isso o careca chega perto do Prota perguntando, e se o caolho for um golpista?
Depois de escutar isso ele dá gargalhadas e diz que vale a pena se ele pode ver o caolho feliz com apenas 100 peças de prata. Mas em seguida ele muda sua expressão e diz que já mandou eles vazarem. O careca sai falando que o prota tá se achando só por causa que sua esposa é a governadora da cidade Nalan. Ele fica contente e pensa, esse cara aleatório na minha frente é o maior ladrão do mundo, o rei dos ladrões. O rei dos ladrões está indo embora enquanto Liu lhe deseja boa sorte na sua viagem. Em sua mente ele fala que o rei dos ladrões teria sido salvo pelo protagonista e depois se tornariam companheiros, mas ele quem o encontrou primeiro e o salvou. Com isso não só ganhou as 100 peças de prata, como também conheceu o reino dos ladrões. Isso foi bom, agora voltará ao palácio. Então ele anuncia sua volta ao palácio. Mas se depara com sua esposa praticando com sua espada. Ela lhe dá um olhar frio enquanto questiona se já perdeu todo o dinheiro. Liu coloca sua mão por dentro da roupa tirando uma saco de dinheiro e nega ter perdido e sim trouxe as 100 peças de prata, com um extra de 50 peças para ela. Sem muita reação ela pega o saco e perguntou como ele conseguiu isso tudo em pouco tempo. Liu todo convencido avisa a ela que além das 150 peças, ele ainda tem mais 50 peças. Um afeminado entra na conversa dizendo que, pelo que ele conhece do Liu, acha que deve ter ganhado apostando. O Liu olha para o afeminado chamando de Liu Tang. Mas como vocês sabem iremos chamar de afeminado ou de Tang. Liu nos fala que esse é um filho adotivo do pai do dono original do seu corpo, e já está no nível de professor marcial. Ele está trabalhando para Nalan Man, porque gosta dela. Ele sempre está tentando se livrar do dono do corpo original. É como um lobo em pele de cordeiro. Na novel ele tem a maior culpa na morte da Nalan. Nalan chama sua atenção e confronta perguntando se por acaso ele ganhou o dinheiro apostando. Cruzando seus braços ele responde que com aposta não é garantido ganha, então ganha o dinheiro fazendo trocas e se eles não aceitam é só perguntar para as pessoas. Com um sarcasmo afeminado fica sorrindo e dizendo que irá pergunta. Mas a Nalan vai abrindo o saco de dinheiro, pega umas peças e fala que não precisa disso porque acredita nele e avisa que vai pegar apenas as suas 50 peças de prata e o resto é para ele. Como está cansada do treino, vai ir descansar e chama para ele ir junto. O prota concorda com ela e começa a lhe seguir enquanto olha o afeminado se tremendo de raiva. Ele então promete que vai fazer a Nalan perder sua fé no protagonista e vai fazer dela sua esposa. Mais tarde no quarto principal do palácio, vemos a Nalan na sua cama mexendo no cabelo e o prota enrolando seu colchão, aí ele nos fala que já são casados há muito tempo, porém ainda dormem separados. E toda vez que o dono original tenta dormir junto, ela lhe chuta de lá. Já que ela não vai aceitar, ele avisa que está indo dormir no quarto dos hóspedes. Ela fica chocada e pensa, ele tomou a iniciativa para dormir no quarto de hóspedes, eu fui muito dura com ele? Do outro lado no quarto de hóspedes ele fala que não irá mais envergonhar ela, por isso vai procurar algo útil para o futuro. Já que o pai do Liu Guogu é o famoso Deus da Guerra do Céu, ele tem um dos mais secretos manuscritos do mundo chamado Reflexo da Divindade do Sol Escaldante que pode aumentar o Ki ponto e do corpo. Pelo que se lembra da novel, o livro está nesse quarto. Ele olha em volta e na parede vê um quadro com um desenho de 2 camarão e umas escrituras. Ele se aproxima do quadro e vai tirando o papel branco que estava escondendo o manuscrito. Com o manuscrito em mãos ele nos fala que o reflexo da divindade do sol escaldante é de grau perfeito, ela contém a mais preciosa técnica de treino de artes marciais da cidade, já que são ranqueado como grau usável, grau premium, grau altíssimo, grau perfeito e o último grau sagrado. Jogando uma pílula nos arbustos ele fala que a flor lunar espiritual precisa de luz da lua para crescer, como é diferente das outras, ela cresce instantaneamente e ela consegue coletar Reiki dos arredores. Então devo começar a praticar agora. Ele começa a meditar enquanto sentir o Reiki ao seu redor. Do outro lado, vemos a Nalan olhando o céu enquanto fica quebrando a cabeça se perguntando se realmente foi muito rude com o prota. Ela chama pelo mestre querendo saber o que fez de errado. No outro dia vemos ele impressionado e fala que apenas em um dia conseguiu chegar no nível de professor marcial. Teve uma grande diferença de nível, então será que sou um gênio? Mas de repente seu nariz começa a sangrar, e ele percebe que o manuscrito do sol escaldante fez seu juninho crescer. Qual foi mano kkkk?
Na mesma hora Nanlan aparece na janela e pergunta se ele já se acordou. Mas ele vira mandando ela não olhar. Só que já é tarde demais e ver o Juninho crescido ela diz, parece que eu interrompi o seu momento de alegria. Ela se vira e vai saindo enquanto fica corada, ele da janela fica tentando se explicar. Pendurado na janela e chorando ele percebe que agora está ferrado e sabe que ela não acreditar mais. Encostado em uma pilastra Nanlan chama ele de pervertido e fala que agora sabe o porquê ele quis dormir no quarto de hóspedes para fazer aquilo. Mas ela diz que pelo menos dessa vez ele não foi flertar com outras garotas. Mais tarde andando pela rua, ele sabe que por agora a impressão que a Nanlan tem dele não irá mudar por agora. Então vai continuar focando em conseguir dinheiro. Ele entra em um beco e continua pensando, já que é a única forma de salvar a cidade. Como não tem mais as flor lunar, agora vai pedir mais no sistema comerciante. Só que ele percebe que algo está errado, já que todo mundo ficou quieto do nada. Então, como ele estava suspeitando, ele escuta um espaço de cavalo, até que 3 bandidos aparecem e perguntam se ele é o Liu Gogo, e diz que alguém comprou sua vida. Liu Gogo continua calmo e pergunta quem foi que comprou e por quanto foi, e avisa que vai dar o dobro do dinheiro. Mas o líder, sem demonstrar muito interesse, avisa que ele não deve ter esse dinheiro. Então manda os capangas atacar. Só que o prota manda eles não desprezá-lo, e diz que vai usar essa oportunidade para ver o quão forte ficou. Ele reúne muita energia na sua mão e acerta o soco na barriga do bandido que é jogado pro alto. Olhando seu capanga voando ele se pergunta se Liu Gogo não está no nível guerreiro marcial, então por que está usando técnica de um professor marcial? Todo feliz e olhando para suas mãos ele fica impressionado ao ver que o reflexo da divindade do sol escaldante fez um soco normal ser tão forte. Então confiante ele começa a provocá-los mandando eles falar quem é a pessoa por trás disso, e irá perdoar eles se falarem. Mas como sempre os figurantes não se rendem no começo, o líder desce do seu cavalo falando que o prota é apenas um professor marcial, e isso não será o suficiente para ameaçá-los. Ficando em choque ele pensa como eles não estão com medo, eles estão em pouco, mas antes dele terminar seu raciocínio o rei dos bandidos chega mandando eles não tocar no prota, e manda o líder falar quem é a pessoa por trás deles. Enquanto ele aponta sua espada no pescoço do líder, se cagando de medo o líder fala que foi o afeminado, aí começa a dizer que ele encobre todas as coisas ruins que fazem e com isso, eles dão uma certa porcentagem de dinheiro. Como o afeminado lhe ordenou que matasse o Liu Gogo, eles não tiveram outra escolha. O líder pede para ser poupado. Mas o rei desconectar o líder e fala, te perdoar? Para que você tenha uma chance de informar isso para o Liu Tang, vulgo afeminado? O próximo vai ser o afeminado. O Liu chama o rei e fala que não tem nenhuma prova concreta, e as coisas só vão ficar piores se mata-lo. O rei perguntou então o que devem fazer. Liu fala que devem ganhar dinheiro. Para que a cidade Nanlan se torne próspera, os cidadãos têm que ser ricos para não sofrer ameaças. Se curvando o rei fala que era conhecido como Robin Hood, mas agora vê que era inexperiente. Vejo que você pode salvar esse país, agora minha vida é sua, sinta-se livre para me ordenar. Ele começa a rir e manda o rei se levantar. Aí pensa que o rei está no nível de alma marcial, e ter ele ao seu lado vai ser de grande ajuda. Então meu protagonismo terá aumentado. Aí vemos que seu protagonismo só aumentou 1% ficando com 3%. Ele fica chateado por ter aumentado apenas 1%, mas percebe que desbloqueou uma nova skill chamada Oportunidade Rara. Vendo isso ele volta a sorrir e pensa que agora pode ser tão forte quanto o protagonista. Ele vira pro rei e chama para irem ao mercado ganhar algum dinheiro. No mercado de rua, vemos o prota na loja do gordinho e ele está falando, irmão Liu Gogo, você trouxe alguns itens valiosos. O prota com um frasco de sal fala que trouxe isso, açúcar e outras especiarias. O gordinho fica assustado e pergunta, o que, sal? Aí fala que ele vai ser sentenciado à morte se ele for pego contrabandeando o sal. O prota pensa que pegou do sistema Limama, mas se esqueceu que sal é preciso e essencial mercadoria nos tempos antigos. Então nós não podemos vendê-lo assim. Mas vemos que tinha algum curioso de olho. O prota agradece por ser lembrado, e seria problema se alguém descobrir. A pessoa que escutou isso diz que agora ele está morto, por contrabandear sal. O prota pergunta se o gordinho quer comprar 4 caixas de bebidas com álcool. Ele exclama e fica impressionado ao ver que são de garrafas de vidro. Aí o Liu Gogo coloca a mão sob a cabeça e pensa que as garrafas de vidro são raras nos tempos antigos, então se esqueceu que não deveria deixar ele saber.
Mas o velho se agarra na sua perna pedindo para que ele venda elas. Constrangido fala que irá vendê-las para ele. É só não dizer para ninguém sobre elas, então manda ele dar seu preço. Pegando um bagulho na mão e salivando ele fala que vai guardar para si mesmo, e de nenhum jeito vai falar para outra pessoa. Ele começa a fazer a soma, e soando e nervoso ele diz que vai dar 80.000 peças de prata. O prota fica sem reação, mas por dentro ele tá todo alegre e pensa, uau, é a primeira vez que vejo tanto dinheiro. Ele lhe dá pulseira e fala que com as mercadorias de antes, ficou um total de 100.000 peças de prata. Aí manda o prota fica com ela. Liu Guogu começa a olhar e pergunta se é uma pulseira especial. Esfregando suas mãos ele fala que é isso mesmo, é só colocar seus pensamentos nela que ele vai conseguir as peças de prata. Essa é apenas de baixa qualidade de Zhen Yuan Zong, as de qualidade maior chegam a valer uma casa de 300 metros quadrados. O prota falou que quer comprar alguns instrumentos musicais. Ele então vai puxando o prota enquanto diz que tem um comerciante que está vendendo, e ainda pode comprar um monstro escravo dele. Ele continua falando, todos os ricos daqui comprar elas para satisfazer suas necessidades. Aí ele olha para Liu Guogu e pergunta por que ele não compra uma para satisfazer seus desejos. Mas o Liu Guogu ignora porque está pensando que não deveria ter escrito isso na novel, mas tem sido assim desde a antiguidade. Escravidão é uma coisa comum nos tempos antigos. Ele vê uma placar falando, mercado Zouji. Então volta a pensar, espera um minuto. Esse é o comerciante Zouji? Esse não é o lugar que Tiquion pegou suas coisas de qualidade? Que merda, eu não entendi nada. Ele coloca sua mão no queixo e fala, então eu deveria dar uma olhada. Eu devo ser capaz de achar alguns escravos úteis. Com isso o gordinho puxa o rei e avisa, vou levar o irmão e o fã comigo, leve o tempo que precisa. Liu só concorda. Ele chega em um local mais reservado, e escuta barulhos então fala que era como pensava. Mas um calvo aparece na sua frente falando, olá Lord Li, tem alguma coisa que te chamou a atenção? Esse é o Zhou Lao Ba, o dono do mercado, mas vamos continuar com o calvo. Liu então murmura, esse cara é astuto, vou ter que ter um cuidado extra para lidar com ele. Então se aproxima de uma cela e perguntou, quem é essa garota? O calvo, eu peguei ela em uma terra devastada, e faz só alguns dias mas ela vai morrer em breve. Eu queria vendê-la mas ninguém quer. Vendo do jeito que o calvo falou, Liu Guogu pergunta se o calvo está preocupado em ter alguém como ela por perto que possa afetar seus negócios. Mas o calvo soando frio perguntou por que ele está dizendo algo assim. Liu Guogu diz que está precisando de ajuda, então pergunta que tal o calvo lhe dá ela. O velho acha que é uma boa ideia. Então o prota agradece e manda ele não deixar ninguém saber disso. Mas ele diz que já que os dois estão ganhando, não há nenhuma razão para conta para os outros. Em outro local, vemos o prota com uma pílula verde, mandando a garota comer. Ela perguntou se ele só queria alguém para ser o seu porquinho da Índia. Mas mesmo assim ela come e instantaneamente percebe que seu machucado se recuperou em segundo. Colocando sua mão na cabeça dela, ele chama para irem para casa. Ela sem acreditar fica se perguntando se alguém como ela tem uma casa. Porém de repente, um cara apareceu chamando Liu Guogu de bastardo e mandando ele soltar a garota.